Olá, pessoal. Grande prazer estar com vocês aqui na Faculdade de Direito 8 de Julho, tratando de temas tão relevantes para o nosso direito privado. Hoje eu tenho a oportunidade de explorar com vocês rapidamente alguns aspectos que envolvem os contratos imobiliários. Mais precisamente, o que me parece muito útil hoje em dia no universo imobiliário é utilizar determinados mecanismos de direito societário para facilitar as relações de direito imobiliário. Então, o que a gente tem percebido, obviamente, já há algum tempo, em virtude de alguns fatos ocorridos no passado em relação a empreendimentos imobiliários, incorporações imobiliárias, todos vocês já devem ter ouvido falar aí do caso da massa falida da Encol, né, que foi uma grande construtora lá nos anos 90 e que acabou quebrando. Isso provocou toda uma reorganização no mercado imobiliário, com a inclusão, por exemplo, da figura do patrimônio de afetação, a utilização de SPS, que são sociedades de propósito específico, justamente para que se pudesse minimizar o impacto, né, o risco de problemas aí, de falência de construtoras e que isso interferisse menos nos empreendimentos imobiliários. Então, hoje isso é uma situação já no Brasil todo que a gente se depara com empreendimentos imobiliários. E eu desafio vocês, porque muito provavelmente todos esses empreendimentos imobiliários são construídos, né, são desenvolvidos por intermédio das SPS, que são sociedades de propósito específico. Ou seja, hoje em dia, cada empreendimento, na verdade, é o objeto de uma sociedade que é constituída para aquele determinado empreendimento. Isso possibilita que os riscos relacionados à construtora que investe naquela sociedade de propósito específico, não contagie o empreendimento na hipótese de quebra, como aconteceu no caso da Encol. Então, lá no passado, nós tínhamos uma grande construtora com obras no Brasil todo, e todos aqueles ativos relacionados às obras, e os passivos também, se encontravam dentro do patrimônio daquela construtora. Quando se possibilita esse desmembramento e a constituição de sociedades de propósito específico para cada empreendimento, apesar da construtora normalmente figurar como uma sócia majoritária nessas SPS ou as suas holdings, né? Ela, na hipótese de quebra ou de algum problema no âmbito da construtora, isso reflete menos nas SPS que poderão continuar exercendo seu propósito específico com uma certa autonomia, né? Contratando com outras construtoras para a continuidade da obra e assim por diante. Então, essa é uma demonstração da utilização de uma figura societária muito comum hoje no universo imobiliário. E aí nós temos outras, né? Eu gosto também de destacar a sociedade em conta de participação, as chamadas SCPs, né? Que são sociedades não personificadas, que também, né, a característica principal dessas sociedades é a presença de um sócio ostensivo, aquele que assume as relações perante terceiros, e o sócio investidor, ou sócio oculto, que é aquele sujeito que apenas investe, mas que não toma parte nas relações com terceiros. Tem como sócio ostensivo, sócio participante ou investidor, tem como sócio ostensivo esse contrato de sociedade em conta de participação, e normalmente ele é, portanto, um mero investidor, mas que não toma parte nos negócios e, naturalmente, não corre os riscos relacionados ao negócio. A limitação, ele corre o risco na medida apenas daquele investimento que realizou. Então, isso é muito comum hoje também no universo imobiliário. Por exemplo, um sujeito que é dono de uma determinada área na qual vai ser erguido o empreendimento, né? Há muitos modelos de negócio, inclusive esse sujeito pode integralizar este bem para a própria SPE, como a gente falava anteriormente, mas muitas vezes ele também não quer figurar na SPE porque ele não quer correr os riscos relacionados ao empreendimento. Ele não quer sequer constar como sócio, né? O que ele estaria ali sujeito a, por exemplo, a desconsideração da personalidade jurídica e ter o seu patrimônio atingido. Ele quer correr o risco simplesmente em relação a utilização daquele imóvel para o empreendimento. Então, ele cede, muitas vezes, a propriedade daquele imóvel para a SPE, né, com todas as garantias relacionadas ao negócio em si, o pagamento de uma parte em dinheiro, depois a promessa de unidades ao final, e mantém com a construtora ou incorporadora ou com a própria SPE um contrato de sociedade em conta de participação. E aí, lá na frente, quando esse prédio ficar pronto, as unidades forem comercializadas dentro do pool lá do negócio da própria construtora,
os recursos advindos, inclusive com a venda das unidades que serão destinadas ao terrenista, ingressam por intermédio da SCP e são distribuídos depois como lucros para o sócio participante, para esse sócio oculto. Então também é mais uma forma de otimizar esse investimento, porque é esse sócio terrenista, né, esse sócio oculto que integralizou o seu bem, não na SPE, mas cedeu para a construtora, para o negócio em si, né? Ele não corre os riscos relacionados ao empreendimento de uma forma geral. Obviamente que o seu imóvel vai estar vinculado ao empreendimento e esse é o risco maior. E é o único ativo que, na verdade, ele acaba por ceder à sociedade para o desenvolvimento do negócio. E a facilidade para ele é porque lá no final, vamos imaginar que ele tenha lá 7, 8 unidades daquele empreendimento para receber. Ao invés dele receber em sua pessoa física as 8 unidades, vai ter que arcar com custo tributário relacionado à transferência da propriedade, depois vai ter que contratar corretor de imóveis para vender essa propriedade, esses imóveis a terceiros. Ele pode simplesmente, no âmbito da SCP, realizar a venda. Essa venda, todos os custos incorrerão para a sociedade, né, em conta de participação, e o sujeito vai receber apenas os lucros posteriormente, já pelo menos por enquanto, livre de tributação. Então é um mecanismo que, em linhas gerais, acaba facilitando muito a vida desse investidor, né? Obviamente que ele vai ter que se valer de algumas ferramentas, de alguns instrumentos para tutelar os seus interesses no âmbito desses contratos, mas é de fato uma medida que acaba facilitando aí a celebração desses contratos e proporcionando uma garantia e satisfação, otimização dos interesses aí do terrenista na condição de sócio oculto de uma sociedade em conta de participação. Muito bem, pessoal. Com isso a gente fecha a nossa breve explanação a respeito de contratos imobiliários, né, de temas relevantes para o universo dos contratos imobiliários. Espero que tenha contribuído aí para as vossas reflexões. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.